estudantes do 9º ano, bem-vindos a esta aula. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de Língua Portuguesa, e esta é a nossa aula de número 24, na qual trabalharemos o seguinte objeto de conhecimento: reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos legais e normativos, detalhamento, relação entre textos e documentos legais e normativos, objetivos, elementos constitutivos, recursos linguísticos, efeitos de sentido, vocabulário, informação, sustentação e pertinência do pedido ou reclamação e formas de regulamentação. Então, vamos para esta aula. Para entendermos sobre o contexto de produção das leis que nós iremos desenvolver durante esta aula, nós começamos com duas perguntas. A primeira é: o que é ser criança? O que se entende por ser criança? O atual entendimento sobre o que significa ser uma criança não é algo que foi sempre desta forma. Foi um processo de constituição até chegarmos neste entendimento atual do que se entende sobre ser criança. Por isso, vamos conhecer um pouco deste caminho que se fez até chegarmos ao conceito atual sobre ser uma criança? Vamos lá então, vamos avançar? Olhem aí, até o século XII não havia essa concepção de criança, de infância. Por isso a criança era considerada um adulto em miniatura, com as mesmas responsabilidades e capacidades de um adulto, só que em miniatura. Seguindo adiante, com o passar do tempo, e aí seguindo aí o caminhar da humanidade, vamos dizer assim, a evolução, antes do pensamento do pensamento cristão, do advento desse pensamento cristão, não era comum também a noção da proteção em relação à criança, da proteção em relação à infância, certo? E aí, seguindo adiante, falando ainda sobre essa questão de o que é ser criança, a partir do discurso cristão, quando o discurso cristão entra em advento, e a questão do culto ao menino Jesus, é que começa a emergir esse sentimento de infância, essa proteção em relação à criança, não é? E, seguindo adiante, foi só no século XVIII, ou seja, começamos a falar lá no século XII, Estamos no século XVIII. Com o surgimento desse sentimento em relação à infância, e foi que essa concepção sobre a infância se efetivou. Então, a partir daí, é que elas, as crianças, passam, do ponto de vista biológico, a serem tratadas com particularidades, a serem percebidas nas suas singularidades, por possuírem sentimentos próprios e por se começar a se entender que essa criança tem as suas características próprias de desenvolvimento e de maturação, tanto física quanto neurológica, ok? Seguindo adiante. Então, a partir de então, se começou esse movimento de entendimento da criança como um indivíduo com um mundo próprio e, por consequência, a preocupação social e familiar com a educação e o cuidado dessa criança, das crianças, da infância de um modo geral. Por isso mesmo, na atualidade, o que é ser criança? Vamos lá? Na atualidade, a criança é considerada um ser competente, que tem as suas necessidades, o seu modo de pensar e agir, que são próprios de cada fase da infância, e modos que lhes são próprios, No entanto, as representações de infância vão variar, conforme a colocação na sociedade em que essa criança está, conforme a classe social, a questão do gênero, a etnia, o grupo etário onde essa criança está se desenvolvendo, a sociedade de um modo geral. Então, essas questões do entorno, também como a classe social a qual pertence essa criança, a cidade, o local do mundo onde essa criança está se desenvolvendo, tudo isso vai influenciar nesse entendimento sobre o que é ser criança. Mas é um fato de que, na atualidade, existe esse entendimento de que a criança
é o ser competente dentro do seu processo de desenvolvimento, que tem as suas próprias necessidades, o seu modo de pensar e de agir, que são próprios de cada fase da sua infância, e esse entendimento foi algo que foi construído ao longo do tempo, não é? Como eu mostrei para vocês, foi uma evolução social até este tempo atual, até este entendimento atual. Mas quando eu comecei essa aula, eu disse que eram 2 perguntas. Eu fiz apenas uma, falta outra questão. Então, além de o que é ser criança, o que é ser adolescente? Então, olhem só, a segunda questão para pensar. O que é ser adolescente? Então, vamos adiante. Assim como ser criança, né, o conceito de adolescência, ele também passou por um processo de evolução, mas, olhem só, foi um conceito que vai aparecer de maneira mais tardia na cultura ocidental, que é onde nós estamos inseridos, na cultura ocidental do mundo, né? E isso vai datar aí a partir do início do século XX. Então percebam que a percepção em relação à adolescência já é um pouco tardia em relação à percepção da infância, não é? E conforme a gente viu, foi aí diferente esse processo. Seguindo adiante, né? O conceito de adolescência ele vai aparecer tardiamente, né? E na Idade Média, um pouquinho antes do século XX, né? Tanto a infância quanto a adolescência não eram reconhecidas de maneira distinta. Foi algo que foi construído ao longo do tempo. Seguindo adiante, né? Neste período, lá da Idade Média, né? Segundo Levinsky, no período da transição para a vida adulta, né? As maiores preocupações era de que a comunidade precisava, né, se preocupar tanto com a castidade quanto com o casamento, né, dessas pessoas que estavam aí entrando na vida adulta. Então, era necessário apressar essas questões. Seguindo adiante, nos séculos 16 e 17, os jovens das comunidades rurais eram vistos como tendo a posse plena das suas capacidades, tanto para o trabalho quanto para a guerra. Mas notem que esses eram das comunidades rurais, né? Eles eram plenamente capazes, eram assim encarados, né? Como alguém que podia ser responsável tanto para o trabalho, né? Mas também para a guerra, ok? E aí, essa questão da adolescência, pode passar, ela teria nascido, né, aí teria surgido discretamente nas nossas sociedades, nos meios burgueses, ali no decorrer do século XVIII e cristalizando ao longo do século XIX, né, com a instauração da escola obrigatória pelas leis. Então percebam que é algo que, enquanto que os adolescentes, vamos dizer assim, os jovens dos meios rurais eram considerados capazes da responsabilidade pela terra e para a guerra, lá nos meios burgueses a noção de adolescência começou a surgir, começou a nascer, né? E ao longo do tempo foi se cristalizando até chegar nos dias atuais e verificarmos que de fato é conhecido aí, é concebido como uma fase do desenvolvimento humano que é diferente da infância e que é também um período bastante importante. Então vejam, avançando, né? O fato é que a entrada na adolescência é um marco importante para o desenvolvimento humano, não é? E está repleta de cerimônias. E diversas civilizações ao longo do mundo vão demonstrar, né, que essa mudança da fase da vida é importante. E com isso, inclusive, fazem rituais de passagem, né? Diferentes civilizações, diferentes organizações sociais têm aí os seus rituais de passagem, né? Temos a menina que faz o baile de debutante, não é? Temos ali o menino que, de repente, com um pouco mais de idade, começa a ganhar ali as responsabilidades, né? O pai transfere para os filhos algumas responsabilidades. São rituais de passagem, não é? A gente vai agora acompanhar uma animação que foi feita a partir de uma narrativa oral que foi coletada junto a uma comunidade indígena. Notem que nessa narrativa oral temos ali um ritual de passagem, né? Quando meninos e meninas deixam a infância e entram aí para essa nova etapa da vida. Vamos então acompanhar essa narrativa na forma da animação? Vamos lá!
A lenda do peixe-boi. Um dia, os tucuna fizeram uma festa de moça nova e pelação de curumim. Mas o pajé mandou a moça nova e o curumim tomar banho na beira do rio. Quando a moça mergulhou, o pajé jogou atrás dela um talo de canarana. E quando ela boiou, já era peixe-boi. E assim que o curumim mergulhou, jogaram também atrás dele talo de canarana. Quando ele boiou, perto da moça, já era também peixe-boi. Todos os peixes-boi nasceram desse casal, e é por isso que eles comem canarana. Então, pessoal, nós vimos aí que nessa narrativa tem a questão do surgimento do peixe-boi. Mas nota como era importante esse processo de deixar a infância e entrar em uma nova fase da vida. Tanto é assim que houve uma festa nesta comunidade. Claro que para algumas comunidades, da infância se parte já para uma vida adulta. Essa fase aí da adolescência não é muito demarcada, mas para a nossa sociedade temos aí uma clara distinção. O fato é que, para a sociedade ocidental, é necessário a existência, é reconhecida na verdade a existência da infância e da adolescência e que é reconhecida também a necessidade de proteção dessas fases da vida. Dito isso, então, se é necessário proteger, é preciso regulamentar, é preciso criar leis para esse processo, tá? Então, a gente vai conhecer agora as principais leis que regem essa proteção à infância e à adolescência. Vamos lá, então, na cartela? Olhem só. Então, a principal, vamos dizer assim, a partir da qual nascem todas as outras, é a Declaração dos Direitos Humanos, feita pela ONU, lá no ano de 1959, né? Então, a partir desta lei, que é uma declaração universal sobre os direitos da criança, pode passar a cartela, a nossa Constituição Federal de 1988 passou, então, a incluir, né? Aliás, passou a incluir não, né? Incluiu em um artigo essa preocupação, essa necessidade de proteção. Esse artigo é o artigo 227, tá? No qual se diz às crianças e adolescentes os direitos fundamentais de sobrevivência, desenvolvimento pessoal, social, integridade física, psicológica e moral, além de protegê-los de forma especial, ou seja, através de dispositivos legais diferenciados contra a negligência, maus tratos, violência, exploração, crueldade e opressão. Então percebam que começa de uma declaração universal, passa para a Constituição de 88, que é a principal lei que rege todo o território nacional. E aí, a partir desse artigo 227, que está na Constituição, o Brasil criou o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos passar, por favor? Esse estatuto foi promulgado em 1990. E o que ele faz? Ele regulamenta o que está escrito lá no artigo 227 da Constituição, não é? Então, é neste artigo, né, que a gente vai observar o início da preocupação e da necessidade, e aí, a partir daí, a gente vai observar um estatuto inteiro criado para
o processo da proteção à criança e ao adolescente, né? Então, o ECA, o resultado da articulação e da participação dos movimentos sociais e contemplou o que havia de mais avançado na normativa internacional em relação aos direitos da população infanto-juvenil. Então vejam, né, que lá no ano de 1990, né, buscou-se fazer esse processo e expressar de maneira regulamentada como é que esse processo de proteção à criança e adolescente iria acontecer. Tudo bem até aí? Então, falando especificamente sobre essa lei, sobre o ECA, não é? O que a gente tem que entender? Vamos conhecer um pouco sobre o que esse estatuto nos diz sobre essa proteção à criança e ao adolescente. Vamos então avançar na nossa cartela. Olhem só, observem o seguinte, né? Nós temos aí que é uma lei federal, conforme nós já observamos em outras aulas deste nosso módulo, não é? Então, por ser uma lei federal, a gente precisa reconhecer alguns elementos próprios da estrutura de uma lei, como é que esse texto da lei se organiza. Então, primeira coisa, é uma lei federal, então tem a identificação dessa entidade que promulgou esta lei. Pode avançar então? Vamos ali, a identificação. Essa identificação é feita tanto por meio do brasão, né, da federação, quanto pela identificação da identidade. Está aí, Presidência da República, ok? Então, lá em 1990, quando foi promulgado, já esses elementos foram postos, certo? Seguindo adiante, ainda do campo da identificação, olhem aí, há o número da lei, né, e a data em que ela foi criada. Lei número 8069, de 13 de julho de 1990, não é? Então, já é uma lei que tem um tempo de criação e, por isso mesmo, atualmente há críticas, há sugestões, mas a lei permanece, é uma lei extremamente importante, né? Um outro ponto importante é o fato de que ela é identificada tão somente como lei. Por isso mesmo, ela é uma lei ordinária, ou seja, é uma lei que se conecta diretamente à nossa Constituição e que faz com que seja algo que foi votado em plenário, ela seguiu todo esse trâmite para que entrasse em vigência. Foi votada e aprovada pelos plenários legislativos, foi promulgada pela Presidência da República. Quando você vir uma lei que tem esse nome, lei, tão somente vem o número logo na sequência, saibam que é uma lei ordinária, certo? Seguindo adiante, um outro ponto. Tem esse parágrafozinho que nós chamamos de ementa. E a ementa diz o assunto sobre o que trata a lei. Então, no caso do ECA, trata sobre o quê? Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, as leis que vão reger a proteção da criança e do adolescente em todo o país, porque é uma lei federal, né? E mais um ponto importante a observar nesta ementa é que dá outras providências, né? Então percebam que essa é uma expressão que pode ser utilizada para camuflar outras questões polêmicas envolvidas aí na lei, mas isso é apenas uma observação e uma marca linguística que normalmente aparece nesta ementa das leis, né? Quando se diz sobre o que trata a lei, essa ementa em geral vem com essa observação. E ainda nesse processo de reconhecimento do Estatuto, vamos observar que há o preâmbulo. O que é o preâmbulo, professora? É esse primeiro parágrafo, né? Depois de toda a identificação da ementa, vem o preâmbulo, que é o parágrafo, né? E aí, o que ele é? O parágrafo introdutório. Olha só o que diz o preâmbulo do ECA. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Então, a partir deste preâmbulo, começa todos os capítulos, né? Começam os capítulos, aí as divisões dos capítulos, os artigos e assim por diante, né? Toda a disposição legal deste texto de lei. Não é? Então, agora que a gente conhece a apresentação do ECA, nós vamos conhecer um pouco sobre as disposições preliminares deste ECA, ou seja, quais são as disposições gerais, sobre o que trata, quais são os direitos fundamentais que ele, vamos dizer assim, resguarda. Vamos então? Olhem só.
Nós temos dentro do ECA, justamente aí no seu primeiro artigo, lá nas disposições preliminares, olha só, ele define do ponto de vista legal quem é que é criança e quem é que é adolescente. Isso mesmo, está na lei essa delimitação, tá bom? Então, para o ECA, quem é criança e quem é adolescente? E se é para o ECA, é para todo o território nacional, tá? Então, olha só, na próxima cartela a gente tem justamente no artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, não é? E a adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, agora você pode fazer aí, né, a relação com a sua idade. Você já é adolescente? Pois bem, olha o que a lei diz aí para nós. Assim que é socialmente definido, legalmente determinado, tá bom? Há casos em que o ECA pode ser aplicado excepcionalmente para pessoas que estão entre 18 e 21 anos de idade, pois não é o foco desta aula, né? Mas está dito lá na lei também, né? Então, o primeiro ponto a saber sobre esse estatuto é isso. Ele define, deixa claro a quem esta lei é aplicada. A crianças, e aí tem a idade de quem é criança, e aos adolescentes, e aí tem a idade de quem é adolescente. Mas é só isso que o ECA diz? Não, ele diz mais coisas, olhem só. Avançando, o ECA reitera que todas as crianças e adolescentes têm os mesmos direitos que os demais seres humanos, tá? Mas, além disso, tem um reforço, né? Por quê? Porque crianças e adolescentes estão nessa fase de desenvolvimento. E é o que está expresso no artigo 3º do ECA. Olhem aí. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, tá? Sem prejuízo nenhum de proteção integral de que trata esta lei. Que lei é essa? O ECA. Assegurando-lhes, por lei e por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Ainda dentro deste artigo, temos mais uma observação, que é um parágrafo, né? Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, de situação familiar, de idade, né, dentro aí das delimitações legais, sexo, raça, etnia, cor, religião ou crença, sem discriminação de deficiência, condição pessoal de desenvolvimento de aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. O que isso quer dizer? A lei deixa claro que o que está exposto nesse estatuto vale para todas as crianças e adolescentes. Não importa em que lugar do Brasil nasceu, a que religião essa família, vamos dizer assim, pratica a sua crença, não importa qual é a condição social, qual é a sua etnia, não importa, todas as crianças têm direito às mesmas regras, aí, aos mesmos direitos e também aos mesmos deveres, né? Porque também no ECA temos aí os deveres, né? Aquilo que as crianças devem fazer. Mas aqui nessa parte preliminar, estamos falando da questão das garantias. E por que isso deve ser dito? Porque a ideia é que, se a criança e o adolescente estão em fase de desenvolvimento, eles precisam ser resguardados para que, ao chegar na fase adulta, se tenha, de fato, ali um adulto pleno que vai poder, de fato, contribuir para a sociedade. Então, é este o entendimento a partir do qual esta lei trabalha, né? O que diz o 3º artigo do ECA? Olhem só. Ele diz que as crianças e adolescentes são prioridade. Ou seja, família, sociedade e Estado têm o dever de garantir o bem-estar dessa criança e adolescente. Nota aí que são todas as esferas. É a família, sim, mas a sociedade, as pessoas ali que estão em volta da criança, próximas a ela, e também o Estado, não é? A União, a presidência, o governo, as prefeituras, todas são responsáveis por garantir, não é? Cada um na sua responsabilidade, ok? Então, olhem só. Seguindo adiante, olha só o que diz o nosso 4º artigo. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar,
com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à saúde, à vida, à alimentação e à educação. Enfim, os direitos fundamentais aos quais as crianças e adolescentes devem ter, né? E olha só, quem é que é responsável por isso? O que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do dever público? Então, todos são responsáveis por proteger essas etapas da vida dessas pessoas que estão se desenvolvendo. E olha só que interessante, um parágrafo único relacionado a este artigo 4º, não é? A garantia de prioridade. Existe uma garantia de prioridade relacionada às crianças e aos adolescentes. Mas o que é essa garantia de prioridade, professora? Se eu chegar em qualquer lugar eu posso passar na frente? Não é isso, tá? Essa garantia de prioridade garante uma primazia em receber proteção e socorro em quaisquer situações, tá? Também precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, tá? Então, tem essa precedência nesse atendimento. Outra precedência aí, olhem aí. Preferência na formulação e na execução das políticas públicas, ou seja, políticas públicas relacionadas às crianças, vai ter aí uma preferência, né? Aquilo que é para proteger criança e adolescente terá preferência, né? Vai aí ter uma preferência em relação a outras, vamos dizer assim. E há também uma preferência na destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção à infância e à juventude. Vocês sabiam disso? Olhem só. Existem essas preferências, existem essas questões. Mas por que, professora? Porque, novamente, é a questão de resguardar essa etapa da vida tão importante. E, que já fica claro, que é responsabilidade de todos, é preciso que tenha leis, que tenha aí políticas públicas, que tenham aí recursos encaminhados para que essa proteção pela qual todos são responsáveis possa de fato acontecer, entenderam? Então, a gente viu que o ECA é uma lei que vai sendo desenvolvida desde um processo que é universal, sob o entendimento da importância da infância e da adolescência, e que passa por um processo de constituições de leis, né? Não é uma lei que surge à toa aí do nada, tem todo um contexto que evidencia o seu surgimento, certo? E aí, seguindo, um quarto ponto importante a ressaltar sobre o ECA é que ele garante que nenhuma criança ou adolescente poderá sofrer negligência. O que é a negligência? Desatenção e descuido. Também não poderá sofrer discriminação, né? E também não será a criança alvo de exploração, violência, crueldade ou humilhação, né? Também garante, né, o direito a ser educado sem castigos físicos degradantes. Percebam aí, todos esses processos são legais, não é? São previstos em lei. Tudo aquilo que deve ser feito para proteger a criança, né? E essas questões que eu evidenciei aí estão colocadas lá no artigo 5º e 6º, que diz o seguinte: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração ou violência, né? E vai discorrendo sobre os outros pontos fundamentais aí que diz essa lei, não é? Ainda sobre a interpretação desta lei, olhem aí. Nesta interpretação desta lei, vão ser levados em conta para os fins sociais, né, a que ela se dirige, as exigências do bem comum, né, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Então vejam, ao longo desta aula eu mostrei para vocês pontos do início desse estatuto, que, como nós dissemos para vocês, entende a criança e o adolescente como seres em desenvolvimento, diz de maneira legal quem é que é considerado criança e quem é que é considerado adolescente, e dispõe de coisas bastante, vamos dizer assim, gerais, demonstrando que todos são responsáveis em proteger essa fase da vida. E aí, podemos fazer aí um paralelo. Será que nós observamos no nosso cotidiano que esses pontos fundamentais, porque são artigos da parte preliminar da lei,
Será que eles estão sendo garantidos e respeitados? Será que eu observo no meu cotidiano imediato que esses pontos fundamentais aí do primeiro até o sexto artigo, que nós observamos aqui, estão sendo cumpridos na minha realidade imediata? Então, vejam aí a importância de reconhecer as leis e de conhecer o porquê que elas surgiram, todo o contexto a partir do qual uma lei passa a surgir, o porquê que ela passa a vigorar na nossa sociedade. Nós observamos aí todo esse processo, ok? Nós encerramos esta aula por aqui.